Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, terceiro do tempo da Páscoa, dia 26 de abril. O terceiro domingo da Páscoa faz arder nosso coração através da palavra que nos provoca e da partilha do pão que abre nossos olhos, mente e coração. Conscientes da presença do ressuscitado entre nós, somos transformados por ele e as nossas atitudes devem demonstrar essa transformação, essa passagem da pessoa triste e abatida pela falta de esperança em pessoa renovada com novo ardor missionário, a exemplo dos discípulos que fizeram a experiência do encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Emaús. O evangelho de hoje coloca dois dos discípulos no caminho de volta para Emaús. Um caminho que começa de um jeito e termina de outro. Um caminho que, num dado momento, abre-se numa bifurcação que conduz para um retorno. E esse retorno não significa retrocesso, mas indicação da direção certa. A liturgia de hoje também nos coloca nessa dinâmica e nos faz refletir e mudar nossas atitudes, caso ainda estejamos com o coração encoberto por nuvens escuras causadas pelo medo, incerteza, falta de fé ou por qualquer outro motivo que não nos liberte para servir a Deus e ao próximo. O caminho do Evangelho é o caminho de Emaús, um povoado 11 quilômetros distante de Jerusalém. Os discípulos estão voltando desanimados, decepcionados, com suas esperanças frustradas pelo episódio trágico da morte de Jesus, aquele em quem tinham colocado toda a esperança, principalmente a de libertação de Israel e de transformação de suas vidas. Quem já confiou muito em alguém e foi decepcionado, entende um pouco o sentimento desses dois discípulos. Embora Jesus tenha mostrado o tempo todo que não seria o Messias da concepção judaica, havia os que ainda acreditavam que ele o seria e, ao verem-no morrer na cruz, viram morrer também suas esperanças. Isso mostra que eles, de fato, não tinham entendido os ensinamentos de Jesus. Quantos de nós, cristãos, também não nos decepcionamos quando as coisas não saem como queríamos ou quando acontece alguma coisa dolorosa na nossa vida? Achamos que Deus não é poderoso o suficiente, senão Ele teria nos livrado daquilo. Ou então, quando perdemos alguém que amamos, ficamos com o coração e o rosto como o dos discípulos no caminho de Emaús, machucados e tristes. Mas Jesus não nos abandona. Ele vem, entra no nosso caminhar, na nossa vida e nas nossas dores e as transforma. Não no passe de mágica, como muitos esperam, mas através de um método muito eficaz. Ensina-nos a ouvir e entender a palavra de Deus. Faz-se alimento na Eucaristia e, com isso, nossos olhos se abrem e vemos que não estamos sozinhos, que Ele está conosco e, se está conosco, está também com nossos irmãos. E se eles ainda não sabem disso, temos que ir imediatamente contar essa novidade, anunciar essa boa notícia, como fizeram os discípulos depois que tiveram os seus olhos abertos. De volta ao caminho de Emaús, vimos que os discípulos estavam retornando no sentido de que, sem o Mestre, não era possível continuar a missão. Voltar aqui significa desistir. E era esse o assunto que estavam conversando quando um estranho se aproxima e entra na conversa deles, mostrando-se desinformado,
e os 2 discípulos estranham que ele não soubesse do ocorrido, pois era o assunto do momento. O estranho era o próprio Cristo ressuscitado. Porém, eles não o reconheceram. Não reconhecemos Jesus quando nosso coração está fechado. Mas Jesus não desiste de nós, como não desistiu dos discípulos. Depois de ouvi-los, Jesus questiona a inteligência deles, faz memória da sua vivência e dos seus ensinamentos. Retoma a palavra e aponta passo a passo todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Mas mesmo assim, eles não o reconhecem. A fala de Jesus era provocante. Embora não entendessem, algo diferente acontecia no coração desses discípulos. Ardia-lhes o coração. Assim também acontece conosco. Quando lemos ou ouvimos a palavra, podemos não entendê-la de imediato, mas algo fica dentro de nós como uma semente aguardando o tempo de germinar. Quando chegam em casa, Jesus faz de conta que vai mais adiante. Já era noite e os discípulos o convidam para permanecer com eles. Esse convite mostra que ainda havia bondade e solidariedade no coração deles. Preocupar-se com um estranho não é algo que qualquer um faça. Jesus aceita o convite e ceia com eles. É nessa hora eucarística que eles tomam consciência de quem é que está ali com eles, o próprio Jesus, agora ressuscitado. Eles entendem tudo, compreendem por que lhes ardia o coração quando ele lhes falava, por que se sensibilizaram e o convidaram para permanecer com ele naquela noite, por que partilharam o pão com ele. Tudo estava elucidado. Não havia mais razão para temer, para duvidar ou para não se ter esperança e alegria. O Mestre venceu a morte. Diante de tudo isso, eles não se contiveram de tanta alegria, mas Jesus desapareceu da frente deles. Desaparecer da frente deles significa que, a partir desse ponto, eles não precisariam mais da presença física de Jesus para acreditar. Eles não têm dúvidas de que Jesus, está presente. E por não terem dúvida, voltam naquela mesma noite para Jerusalém para contar para os demais essa boa notícia. Quando chegam, tem outra surpresa. Jesus havia aparecido também para Simão. E eles contaram como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Reconhecer Jesus ao partir o pão significa que nos encontramos com Ele, o reconhecemos em cada gesto de partilha e de solidariedade. Ele se manifesta cada vez que fazemos algo de bom para o próximo, como fizeram os discípulos. É a maneira mais eficaz de testemunhar a ressurreição e anunciar essa boa notícia, através de sua palavra. É o que faz Pedro na primeira e segunda leitura deste domingo. Pedro e os demais discípulos estão reunidos em dia de Pentecostes. Junto com eles está uma grande multidão. Pedro dá um testemunho apaixonado e convicto da ressurreição de Cristo e mostra as razões da esperança. Mostra que o Espírito Santo que eles recebem neste dia é a prova de tudo o que ele está dizendo. Assim, a comunidade, movida pelo Espírito Santo, está pronta para dar continuidade à missão de Jesus. Essa continuidade deve se manifestar em todo nosso ser. É o que diz Pedro. Quem de fato crê na ressurreição de Cristo deve se comportar como tal. É um escândalo dizer que somos cristãos, que cremos na ressurreição, se nossos atos disserem o contrário. Assim sendo, convictos de que Cristo ressuscitado caminha conosco,
que Ele está no meio de nós, vamos demonstrar isso com pensamentos, palavras e ações. É o que nos pede a liturgia deste terceiro domingo do tempo da Páscoa. E se você desejar essas reflexões impressas, eu aconselho você a adquirir o livro que eu publiquei com estas reflexões, chamado Liturgia da Palavra 2, publicado pela Paulus Editora. E se você quiser também as reflexões dos dias da semana, você adquire o livro Liturgia da Palavra 1, também publicado pela Paulus. São 2 volumes que trazem todas as leituras do calendário litúrgico, ano A, B e C, e ano par e ano ímpar. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.